Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica. Hoje, o nosso encontro de número 74 de 2014. Vamos dar início a mais uma aula sobre o Gol geração 6, né? 1.0 Flex, com sistema de gerenciamento eletrônico ME da Bosch. Vamos falar já dos números certinhos desse sistema, né? Afinal de contas, é um sistema que já está aí aplicado tanto em Gol quanto Voyage, né? Fox também, os Fox mais novos, né, com esse motor, também tem um sistema idêntico, tá? Onde iremos então, neste encontro técnico, abordar o tema subsistema de combustível. Então, o tema da aula de hoje interessante por causa do importante, né, subsistema que é esse controle do combustível, ou seja, pressão da bomba, vazão da bomba, né, o funcionamento, porque a ECU não sabe qual é a pressão do sistema. A unidade de controle eletrônico do motor não sabe, tá, se a pressão está fora do padrão, acima, abaixo. Se a vazão do combustível está certa, se está errada, não sabe. Não tem sensores no circuito de combustível. Ou seja, todo o mapeamento do sistema é em cima de uma pressão ou vazão, virtualmente corretos. Isso mesmo. Virtualmente tem que estar certo. Na prática, não sabemos. Quem vai saber? Você, testando o sistema, testando o circuito. Então vamos lá falar então sobre a nossa aula de número 3 do Gol G6 1.0 Flex, injeção eletrônica ME 17.5.20, onde iremos abordar na aula de hoje o subsistema de combustível. Então vamos falar sobre bomba, sobre pressão, vazão, filtro, pré-filtro, pressão do sistema, o regulador, tubo distribuidor, eletroinjetores e os testes, que são sempre muito importantes quando falamos de subsistema de combustível. Então, não podemos esquecer dos testes, que são importantes realmente para um correto funcionamento do sistema. Legal? Vamos lá entrar então na nossa tela. Aula passada abordamos aqui justamente a ECU, a Electronic Control Unit, né? ME 17.5.20 do Gol geração 6, e hoje nosso terceiro encontro, justamente o subsistema de combustível. Então, o quanto que é importante esse subsistema, o quanto que é necessário. Pensem bem, quando a ECU calcula o tempo de injeção, o tempo de injeção do cilindro 1 vai ser tanto, do 2 vai ser tanto, do 3, do 4, aí vem o sinal da sonda lambda, mistura pobre, aumenta o tempo de injeção, mistura rica, diminui o tempo de injeção. Toda essa variação, pessoal, de tempo de injeção, de mistura, né, de sinal da lambda corrigindo a mistura, tudo isso a ECU faz controlando o tempo de abertura dos eletroinjetores e de forma individual. Ou seja, comanda individualmente injetor por injetor. Legal, beleza. Mas espera aí. Ela tem como base que a pressão e vazão do sistema tem que estar de acordo com o que foi projetado. Porque imaginem, se eu abro o injetor 10 milissegundos a uma pressão de 4 bar, valor hipotético, tá? Vai me injetar 10 mililitros. Agora, se a pressão está de 1 bar, não vai injetar 10 mililitros. Vai injetar, por exemplo, 2 mililitros. Então não tem como ela saber qual é a pressão que está no sistema, porque não tem sensor de pressão. Obviamente, ela é projetada, a engenharia trabalhou em cima disso
para estar sempre com a pressão indicada pelo fabricante. Essa é a ideia. Por isso que nós, no dia a dia, na reparação automotiva, precisamos realmente medir pressão, testar, pressão máxima, estanqueidade, vazão, para que o subsistema de combustível esteja justamente funcionando redondinho. Porque assim a ECU vai controlar o circuito também de forma correta, sem surpresas ou sem qualquer dor de cabeça, ok? Telinha de introdução para vocês, então, vamos lá. Veremos nesta aula o quanto é importante a pressão do circuito de combustível, já que não há sensores nesse circuito, né? E assim devemos sempre nos atentar aos testes. Então vamos ao Gol G6 1.0 Flex. Boa aula a todos. Além disso tudo, está aí o veículo na telinha de vocês. Temos ainda um carro flex. Obviamente, né? Podemos ter álcool e ou gasolina em qualquer proporção. Então, além de gerenciar, né, injeção e ignição, a ECU, a unidade de controle eletrônico do motor, ainda tem que adequar a mistura, né, ar e combustível de acordo com o combustível que está sendo utilizado. Que pode ser só gasolina, só álcool, qualquer mistura dos dois. Então, temos todos esses controles efetuados. E a pressão e vazão da bomba é um só, independente do combustível utilizado. Olhem como é a projeção do sistema. Vocês já viram, né? Nas fichas técnicas de motores, em teste de revistas ou sites, aqui mesmo, né? Nas aulas de introdução dos sistemas que eu dou para vocês, né? Sempre no começo do módulo, potência do motor. Vocês veem que se você está abastecido com álcool, a potência é mais alta, com gasolina um pouquinho mais baixa. Mas espera aí, se o motor é o mesmo, a taxa é a mesma, a pressão de combustível é a mesma, por que tem diferença de potência de álcool para gasolina? O próprio combustível, a forma de queimar, que é diferente, e também o mapeamento, que a ECU faz. Quando o carro está com álcool, posso adiantar mais o ponto. Tá? Em contrapartida, com álcool, o TI é mais alto, porque o álcool precisa de uma mistura mais rica para queimar. Com gasolina, o carro fica mais econômico. Por quê? O TI fica menor. Mas a ignição também fica mais atrasada, porque a gasolina tem uma tendência maior de ocorrer a detonação. Mas são as imperfeições do sistema que, corrigido, permite um funcionamento adequado, ok? Então aí na telinha de vocês o veículo, o Gol G6 e já a nossa telinha de diagramação. À esquerda, todos os sinais de entrada que veremos, né, a partir da próxima aula, né, do Gol G6. À direita, todos os atuadores do sistema. E aí aparece nos atuadores o asterisco justamente na bomba elétrica de combustível, que embora seja um atuador, faz parte do nosso treinamento um ícone só dela, só desse circuito, e já temos imobilizador e conector de gnose também ticados com asterisco, ok? Detalhes para vocês: se não há sensores nesse circuito, devemos sempre, né, que há falhas no carro, fazer os devidos testes de pressão do circuito, pressão máxima da bomba, estanqueidade do motor, né, após ele ser desligado. São testes simples, necessários. Pode ser na correção, quando tem algum problema, ou mesmo no preventivo. Eu recomendo fazer todos esses testes para que não tenhamos surpresas, tá? Olha, sem brincadeira, pessoal. Boa parte dos defeitos no sistema de controle eletrônico do motor estão aí. Circuito de combustível, tá? Então, se você eliminar esse circuito de combustível, depois ver vela, cabos, bobinas, né? Nesse caso é só vela e bobina, você elimina boa parte das possíveis falhas do carro.
sobraram sensores, atuadores, o que é mais raro dar defeito. Então não pode deixar de fazer os testes nesse circuito. Belezinha? Telinha de localização para vocês. O asterisco ou a seta não está aqui, né? Por quê? Porque o módulo de combustível está onde? Lá atrás, não está no motor aqui na frente, né? O módulo de combustível se encontra dentro do tanque. Assim, o nosso trabalho de remoção, instalação, é facilitado pelo acesso pela tampa superior, localizada junto do porta-malas, bem próximo ao encosto do banco traseiro do Gol, né? Então você tem a janela, né, na parte superior, onde o acesso é facilitado, ok? Então, isso facilita bastante o nosso trabalho, né? Na hora de remover um módulo de combustível, você consegue facilmente fazer a remoção da tampa superior e depois do módulo. Lembre-se sempre que o circuito, mesmo desligado, se mantém pressurizado. Não vai tirar a mangueira ali rapidamente, né? Vai vazar combustível, se torna perigoso. E muito cuidado, pessoal, com cordão de luz. Pendente, né? Alguns chamam de pendente, né? Alguns de cordão de luz. Na hora de trabalhar com combustível, muito cuidado, hein? Havia casos sérios, reais, de tá tirando uma bomba de combustível, com cordão de luz lá para enxergar, espirrou gasolina na lâmpada, estourou a lâmpada, pegou fogo no carro. Muito cuidado com cordão de luz ou pendente próximo a circuito de combustível, hein? Não é brincadeira, hein? Fator sério, 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 sério. Ok? Telinha. O destaque desse motor, né? O motor TEC, está lá na carcaça do filtro de ar. E, claro, vamos falar do módulo de combustível. Então, quando eu falo de módulo de combustível, estou falando do quê? Todo esse conjunto. Vejam bem, ó. Esse módulo, nesse Gol, ele é encaixado, né? E o tanque é plástico e é fixo por uma porca plástica, né? Podem ver, temos um encaixe totalmente redondo, você encaixou junto com uma borracha de vedação, pôs a porca plástica e aperta com ferramenta específica. Esse módulo, por que chamado de módulo? Porque é um conjunto. Podemos chamar de conjunto de combustível? Também, tá? Composto, ó, pela tampa superior, né? 2 tubinhos plásticos, conector elétrico, já com o sensor de nível. Então, no próprio conector elétrico, temos os fios de acionamento da bomba e os 2 fios do marcador do combustível, sensor de nível, que não tem nada a ver com o sistema de gerenciamento do motor. Tá? Pré-filtro lá atrás, lá embaixo, o copo, a bomba dentro e o regulador de pressão na tampa. Então, esse módulo de combustível, esse conjunto, né, tem que retirar inteiro na hora que for trocar a bomba, por exemplo, ou o pré-filtro. Tem que tirar inteiro do tanque para poder ter o acesso, tá? Mas é simples, nada do outro mundo. A única coisa mais chata que nós temos é o anel de vedação. Um anel preto de borracha que veda a tampa do módulo em relação ao tanque. Ele resseca e às vezes na hora de encaixar dá trabalho, ou ele dilata na hora que nós tiramos, tem que colocar o novo, tá? E uma dica importante, sempre que você remove a tampa, né, a porca tampa, né, a porca de plástico aqui em cima, rosqueie novamente. Não deixe o tanque sem a porca rosqueada. Ela tende a sofrer deformação e depois não consegue mais rosqueá-la. Muita atenção. Sempre que nós trabalhamos com tanque plástico, quando você remove a porca plástica, tirou o módulo de combustível, sei lá, até chegar a bomba nova, etc., vai ficar fora. Coloca a porca de volta no lugar e encosta ela, tá? Para não correr nenhum risco. Vamos lá. Temos, nesse conjunto, a bomba elétrica de combustível e a carcaça. Um copo, o regulador de pressão, sensor de nível, pré-filtro, tampa e conexões. Assim, temos nesse conjunto grandes possibilidades de falhas, tanto elétricas quanto
mecânicas. Ou seja, a bomba desgasta, tem jeito. Bomba elétrica não vai aguentar a vida útil inteira do motor ou do carro. Ainda mais carro flex, né? Ao utilizar o álcool, a bomba tende a estragar mais rapidamente, tá? Por que a bomba elétrica estraga mais com álcool do que com gasolina? Por quê? Simples. Você já passou graxa numa bomba elétrica? Já passou óleo? Já lubrificou uma bomba elétrica por dentro? Com certeza, não. Ué, isso tem a ver? Tudo. O que lubrifica a bomba elétrica, pessoal, internamente? É o próprio combustível que passa por ela. É o próprio combustível. O álcool, naturalmente, ele tem um ressecamento maior, uma falta de lubrificação maior. Na gasolina, por ser derivada de petróleo, ela tem uma lubrificação mais natural. Então, obviamente, uma bomba elétrica de combustível tende a estragar mais rápida quando você usa só álcool do que quando usa gasolina, tá? Então, essa é uma realidade inicial. Outros defeitos: pré-filtro pode entupir, regulador de pressão, com o tempo, vai ter a fadiga do diafragma, pode furar. Mola do regulador, já peguei quebrada, também pode acontecer, tá? E podemos ter outros probleminhas, como este aqui, ó. Ó, acontece isso muito na geração do Gol. Olha que beleza. Olha o que aconteceu aí com a tampa do módulo de combustível. Dê uma olhadinha aí no tubinho. Quebrou o tubo em relação à tampa. E aí vaza combustível, né? Ou seja, na hora da instalação, forçou, coisas do gênero, e aí quebrou o bico da tampa do módulo de combustível. Ainda bem que essas tampas hoje já são bem mais comuns, né? Terem no mercado. Ou seja, eu consigo trocar só a tampa, né? Mas se você não encontrar a tampa, tem jeito. Vai ter que trocar o quê? O módulo de combustível completo, que não costuma ser barata, né? O módulo completo é uma peça cara, porque o módulo completo vem tampa, vem bomba, copo, sensor de nível, pré-filtro, o regulador e o próprio dispositivo mola dele, né? Para compensação de movimentação do tanque ou mesmo da instalação. Então a bomba, além de tudo, pode ter esse probleminha de quebra, né, do tubinho superior. Vou falar sobre isso nesse momento. A tampa é a ligação entre o módulo de combustível e as tubulações externas e o chicote elétrico. Os dois tubos são de pressão, um de saída e o outro de ligação, né? Não há tubulação de retorno. O retorno da linha de combustível, falo sempre para vocês sobre isso nas aulas de combustível, o regulador mantém a pressão. Depois do regulador é o que chamamos de retorno livre, ou seja, é o que não tem pressão. Até o regulador está tudo pressurizado. Abaixo do regulador é que nós temos o retorno livre. Então, esses dois tubos que vocês estão vendo, os dois tubos são tubos de pressão. Só que um está ligado, né, até o filtro de combustível. Depois do filtro externo, temos a derivação em T, o outro está ligado à derivação em T. Então, esses dois tubinhos que vocês veem em cima do módulo de combustível são isso. Um vai para o filtro e o outro para a derivação em T. Se eu inverter, o carro pega. Se eu inverter, o motor funciona, claro que funciona. Só que o filtro de combustível não vai trabalhar corretamente. Ele vai trabalhar invertido, o que é perigoso. Sem brincadeira, pessoal. Se eu pegar esse módulo de combustível aqui em cima, ó, nesse modelo de carro, ó, se eu conseguisse inverter esses dois tubos, eles são diferentes do diâmetro, né? Se eu conseguisse inverter, o motor pega. Claro que funciona. A bomba e o regulador estão lá dentro. Qual a diferença? Vai funcionar. Só que o combustível ele vai direto para os injetores sem passar pelo filtro externo. E só a volta é que vai passar pelo filtro externo, tá? O que está errado, né?
Além do que, eu posso danificar o filtro externo, ok? Só para isso. Mas que o motor funcionaria, funcionaria, com toda certeza, tá? Bom, temos 4 fios ligados, né, em cima da bomba elétrica de combustível, da tampa, né? E como são 4, já não podemos dizer que são todos da bomba. São 4 fios, então nem todos são da bomba elétrica. Então veja aí nessa foto, justamente o módulo de combustível com o conector elétrico, né? Ó, 4 fios nessas ligações. Por que 4 fios? Obviamente, temos além da bomba elétrica um sensor de nível. Então vamos a esses 4 fios dessas ligações da bomba elétrica e sensor de nível. São 4 pinos, sendo 2 do sensor de nível e 2 da bomba elétrica. Pinos 2 e 3, os dois centrais, são menores, são mais finos, vão até o painel de instrumentos. Pinos da ponta 1 e 4, são maiores, são mais grossos, são os pinos da bomba. O pino 1 é o positivo, está ligado ao relé e o fusível 29 de proteção. E o pino 4 é o aterramento. Quando você vai remover o módulo de combustível, olhe os pinos. Preste atenção nos pinos. Muitos, mas muitos casos, tenho que trocar a tampa do módulo de combustível porque o pino positivo ou negativo da bomba está derretido, gerando um mau contato violento no funcionamento da bomba. Muita atenção. Podemos ter, então, pinos derretidos no módulo de combustível. E aí, eu tenho que trocar a tampa do módulo e o chicote elétrico, que hoje já é vendido separadamente. Tá? Mau contato ali, pessoal, o carro até vai funcionar, mas, assim, há a possibilidade de, num aquecimento forte, termos mais derretimento, mais mau contato, aquece mais, derrete, até gerar um mau contato que não chega mais a funcionar a bomba. Muito atenção com isso, tá? Com módulo de combustível, com a tampa derretida, pino preto, pino solto lá dentro, tá? Pré-filtro de combustível. Dentro do tanque, obviamente, temos junto do módulo de combustível a pecinha que faz a pré-filtragem do sistema. E ele é assim, ó, completo, ó. Se eu soltar aquelas travinhas plásticas na ponta, eu tiro essa parte inferior do copo, trocando só essa parte inferior junto com o pré-filtro. Esse modelo não troca só o pré-filtro, ele vem junto com essa tampa inferior do copo, o que até facilita, né, a manutenção. Atenção, quando eu retiro esse pré-filtro, veja se não tem areia ali. Ó. Tem areia ali dentro, o pré-filtro já não está mais fazendo a sua função, já está com problema e o tanque está sujo. Vou ter que retirar o tanque para proceder à limpeza do mesmo. Tá? Então, o pré-filtro de combustível é importante porque ele protege quem? A bomba elétrica. A função do pré-filtro, pessoal, literalmente falando, é proteger a bomba elétrica. Isso que tem que fazer. Tá? Claro, um pré-filtro obstruído, ele vai aumentar a necessidade de vazão da bomba, funcionamento da bomba, acaba aquecendo a bomba, podendo até provocar sua queima. Mas a maior função dele é justamente a proteção da bomba. Pré-filtro não é para filtrar o combustível para os bicos, por exemplo, para o regulador. Não, é para a bomba apenas. E quando o carro é flex e se usa mais álcool, mais cuidados ainda devemos ter. Porque tende a sujar mais ainda. Por incrível que pareça, pessoal, o álcool combustível de sujeira sólida é muito maior a quantidade de sujeira no álcool do que na gasolina. A gasolina tem mais problemas químicos, né? De solventes, de substâncias misturadas à gasolina. Tá? Pré-filtro, ele entope muito mais com álcool do que com gasolina.
Por incrível que pareça. Até mesmo o filtro principal, tá? E parece que o álcool é mais limpo que a gasolina, né? Não, sujeira sólida, ele é muito pior, muito mais sujo. E o pré-filtro está dentro do tanque, junto com o módulo de combustível. Tirou o módulo, tirou o pré-filtro, viu que tem areia? Lava o tanque. Cobra a parte, avisa o cliente, tira o combustível, lava-se o tanque, bate um ar comprimido, tira partículas de areia, sujeira, tudo, para depois remontar, fazer, né, coar o combustível, recolocar no lugar de novo, para não correr nenhum risco. Tá? Então, o pré-filtro é um item necessário. Ele fixa a bomba por baixo e pré-filtra. E outra também, todo combustível não utilizado, que já foi enviado para o circuito, né, e acaba do regulador caindo no copo, ele não volta para o tanque. Ali, depois do pré-filtro, temos uma válvulazinha de borracha, que permite que o combustível entre e não retorne ao tanque. Mais facilidade ainda que nós temos para prevenção de possíveis problemas no subsistema de combustível. Ok? Vamos então à teoria do pré-filtro. Responsável por reter as partículas maiores que possam prejudicar o funcionamento da bomba elétrica de combustível, mas ainda não é suficiente para a filtragem para os eletroinjetores. Como falei, o pré-filtro ele é específico para a bomba. É a proteção da bomba e a sua troca ocorre corretivamente quando nós vamos desmontar o módulo de combustível para trocar a bomba, por exemplo, ou para trocar um sensor de nível, que aí o módulo está fora. Né? Na prática, acabamos não trocando o pré-filtro preventivamente, apenas corretivamente. Quando já desmontamos o módulo de combustível, vai trocar a bomba ou a boia, eu já aproveito e faço a troca do pré-filtro também. Tá ok? Na tela para vocês, né, a unidade de controle eletrônico do motor e seus dois conectores. Observaram, né, até na aula passada, né? São maiores os conectores do que a própria unidade de comando, né? Esse módulo ele é muito pequeno. E aqui o painel de instrumentos desse veículo. E claro, né, se estamos falando de combustível, olhem lá, painel superior, relógio pequeno. À direita, a marcação da quantidade de combustível do motor, né, do tanque, né? Esse sinal vem lá de trás do módulo de combustível, os dois fios finos centrais, e vão direto para o módulo do painel de instrumentos para a marcação do nível de combustível lá atrás do tanque. Vamos a mais uma dica da nossa aula. A pressão e vazão da bomba são testes diferentes. Ou seja, um item é a pressão, outro é a vazão, tá? Mas, pelo teste de pressão máxima da bomba, quando você mede a pressão máxima, normalmente você já mata se tem ou não um problema na vazão. Como assim? Se a pressão máxima sobe rápido, é porque a vazão está boa, pessoal. Na prática, isso ajuda, você ganha tempo. Não precisa ficar medindo a vazão. Se a pressão máxima ela sobe rapidinho, né? Bate lá no 7 bar rapidinho, é sinal que a vazão está boa. Você faz o teste no carro, obviamente, tá? E aí você acaba ganhando tempo nos testes, ok? Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência para falar do filtro de combustível aqui no seu MEC. Olá, meus amigos reparadores. Meu nome é Leandro Lúcio, eu sou gerente de assistência técnica da Valclay Aquecimento. Estamos aqui hoje para passar para vocês mais uma dica bacana da Valclay Aquecimento para vocês. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui com a dica da Valclay. Hoje uma apresentação da nossa nova linha de produtos, né? Visando aí sempre a real necessidade do nosso amigo reparador. Hoje vamos apresentar a nova linha alumínio da Valclay para vocês, tá ok? Nós desenvolvemos aí pensando no reparador, pensando na necessidade dos motores aí um pouquinho mais antigos e os modernos também, né? Lançamos essa nova linha de alumínio, né? Por exemplo, a linha dos motores Zetec Rocan, a nossa 1164 AL, né? Que é o código que significa alumínio, 1164 que é aplicado nos motores Zetec Rocan flexíveis a partir de 2005, o Export e o Fiesta, tá ok? Também a linha do motor Endura, tá, pessoal, mais antiguinho, né?
de 97 até 99, né? Ford Ka, Courier, Fiesta, né? Essa linha aqui de alumínio também, muito resistente. A linha Zetec, a partir de 99, né? A característica predominante é o cotovelinho que é tortinho aqui. E vale salientar, pessoal, que toda essa linha nossa de alumínio, ela já vem aplicada com a junta de silicone especial, que aguenta uma temperatura muito elevada, tá? A gente sabe que esse motor às vezes tem um probleminha de aquecimento, né? Então, visando essa situação aí, a gente desenvolveu uma junta especial também para acompanhar essa linha nossa de alumínio. Tá ok, pessoal? Lembrando sempre que esses motores, né, tem que tomar um cuidado muito especial com a linha de aditivos, porque geralmente, principalmente falando dessa peça elétrica, nossa 1164.100, o início de abertura do termostato ocorre aos 100 graus, dependendo do combustível que estiver utilizando no tanque do veículo. Tá ok, pessoal? Então, assim, se você utilizar apenas água no sistema, né, ou uma quantidade percentual de aditivo muito menor do que o recomendado pelo fabricante do motor, obviamente que essa água vai entrar em ebulição a partir dos 100 graus e o termostato nem abriu ainda, provocando um problema aí de aquecimento no motor, tá ok? Amigos reparadores, eu espero que vocês tenham gostado das dicas da Valclay Aquecimento. Para maiores informações, vou deixar aqui o meu e-mail, tá, pessoal? leandro@valclay.com.br. Qualquer dúvida sobre o produto, qualquer informação técnica, vocês podem estar entrando em contato através do e-mail ou pelo telefone 011 2033 1077 ou ainda pelo nosso site, que está muito bacana, tem o nosso catálogo eletrônico, é mais um meio de comunicação lá com o amigo reparador, www.valclay.com.br. Grande abraço.